É um prazer muito grande recebê-los aqui, tê-los aqui, estar ao lado de vocês também. Realmente, deputado Eros e deputados que aqui também se manifestaram, há uma grande descrença, deputado Eros. A gente escuta e a gente sente, de fato, pelas manifestações do nosso povo. Como evangelizador também consagrado da comunidade que sou, a gente, todos os dias, se depara com um povo que sofre, com um povo que sente dores. E a gente se envolve muito com isso também. Eu não sou especialista em nada, eu sou apenas um simples evangelizador que consigo escutar um pouco das pessoas e, a partir dali também, manifestar aquilo que está dentro do meu coração para reanimá-las, para mantê-las vivas na esperança. Desde o pouco que tenho acompanhado a batalha de alguns dos senhores parlamentares aqui, que defendem os nossos valores, tenho percebido que é uma semente que cada vez mais ela tem crescido, tem dado muitos frutos. E parabenizo de fato, vocês de fato são heróis por suportarem tanto. A palavra eu acho que é essa, vocês suportaram muito, continuam suportando muito, porque a pressão sobre vocês, eu imagino que é tremenda. Também, ao iniciar esta fala, eu gostaria apenas de trazer aqui alguns dados interessantes. Vou falar um pouco no aspecto da família. E todos os dias nós acompanhamos nos jornais e telejornais reportagens sobre corrupção na vida pública, capturas de grupos delinquentes, adoção de novos métodos pelas polícias, e parece que nada disso está resolvendo. Parece que todos os dias as coisas estão caminhando para pior. Mas pouco nós refletimos sobre se estamos atacando os males pela raiz, ou se estamos apenas colocando panos quentes para curar uma doença cujo tumor está no mais profundo da nossa sociedade. O trabalho que vocês fazem aqui, ele é um trabalho combativo e é necessário. Aliás, se vocês não estivessem, como o deputado Eros tão bem falou, nós já teríamos perdido aqui muito dos valores do nosso povo brasileiro. Não fossem católicos, evangélicos, espíritas unidos aqui, e pessoas também de outros segmentos de valores, nós já teríamos perdido muito dos valores que nós temos na nossa sociedade brasileira. Essa decomposição social de hoje não se conserta com soluções frágeis, esquivas, porque são pessoas em cujo exterior existe um conflito. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas estão vivendo um conflito interior. Este conflito, a causa dele é que precisa ser atacada, e nós vamos chegar lá. Conflito no interior do coração humano. Esse é o problema de fundo que assola a nossa sociedade. Conflitos que podem ser solucionados se reforçada a grande instituição família, que é a primeira escola onde as pessoas devem ser formadas nos princípios e valores morais que regerão suas vidas. Entretanto, vemos como a família é constantemente atacada desde sua própria composição, com projetos de leis que buscam equiparar o matrimônio com as uniões homossexuais, atacada mediante leis que destroem suas bases, ferindo-a de morte, e é a isto que vocês aqui, parlamentares que estão, são chamados hoje a combater. Este combate é necessário hoje, mas vamos chegar às raízes. E eu fui buscar uma norma aprovada pela ONU no ano de 2014, em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, conselho este que já nos apresentou tantos dissabores também. Mas em 2014 ele aprovou uma resolução chamada Proteção à Família, reconhecendo a família como núcleo natural e fundamental da sociedade, com direito à proteção por parte da sociedade e o Estado, e isto, naquela ocasião, causou um grande furor do lobby gay. Nesta resolução, aprovada por 26-14, com 6 abstenções, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu também que a família tem a responsabilidade primária de nutrir e proteger as crianças da mesma forma em que as crianças, para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, devem crescer em um ambiente familiar e em uma atmosfera de felicidade, amor e entendimento. Bom, aqui estamos chegando à raiz do grave problema da nossa sociedade hoje em todos os aspectos.
No meu programa de rádio, que tenho diariamente, ao terminá-lo sempre, é em rede nacional da Rádio Canção Nova, emissoras no Brasil inteiro, sempre que termino este programa, eu trago a seguinte mensagem, quando eu estou me despedindo. Não esqueça, ao chegar em casa daqui a pouco, é fim de tarde, das 4 às 6 da tarde o programa, ao chegar em casa daqui a pouco, dê um beijo e um abraço nas pessoas que você encontrar por lá. E diga a elas que você as ama. Isto vai mudar tudo. É o céu na terra que a gente espera. Eu procuro sempre repetir esse chavão de encerramento de programa. Qual não foi a minha surpresa? Quando de repente eu comecei a encontrar com homens, com mulheres, com famílias inteiras, dizendo que aquilo ali é o que mais as marca e elas ficam esperando aquele encerramento de programa. E que em suas casas tudo mudou, desde quando elas começaram a praticar aquilo. Não se esqueça ao chegar em casa um beijo, um abraço nas pessoas que você encontrar por lá. E diga a elas que você as ama. Ali nós já estamos conseguindo destruir qualquer semente de conflito interior que gerará amanhã cidadãos desajustados e desequilibrados, causando todo tipo de mal, como a gente tem constatado hoje. Chegando lá ainda. Momento crítico é o que nós vivemos. Violência, corrupção, confusão. Neste momento crítico, é preciso pôr uma forte esperança na família. Uma família sã é o que vai assegurar o verdadeiro progresso da sociedade. Aqui em Brasília, semana passada, uma moradora, ao chegar no seu prédio, foi abordada por 2 marginais. Eles pediram tudo que ela tinha, ela deu, e de repente eles, ao invés de se darem por satisfeitos e irem embora, eles então resolveram atirar na mulher e matar. Foram pegos tempos depois. Quando foram pegos, o delegado perguntou para um deles: por que vocês fizeram isso? Ela já tinha dado tudo, a gente viu pelas câmeras. Ele disse assim: a gente estava afim de matar. Quem é que está afim de matar? É quem tem um grande drama interior dentro de si. Não é alguém com nenhum temor, não é alguém com nenhum valor marcante dentro de si. Matar só porque estava afim de matar? Não sei se vocês acompanharam, é possível que sim, alguns, mas a televisão mostrou recentemente uma reportagem com um professor na fila da cesta básica no Rio de Janeiro, e a repórter chegou para ele e disse: o senhor está aqui nessa fila, o senhor é professor, vocês estão sem salário. O que o senhor acha do Pezão estar alugando um avião ao custo de 13 milhões de reais e tal? O homem começou a chorar de indignação. Ele não conseguiu falar. Vivemos um momento crítico. Se nós formos hoje analisar os crimes praticados em nosso país, 80% dos crimes nos boletins de ocorrência das delegacias são motivados, sabe por quê? Por droga. Ou a pessoa estava drogada, ou ela cometeu aquele crime para se drogar. Imagine só, do total de crimes que nós temos praticados hoje no país, se nós tirássemos a motivação da droga, teríamos apenas 20% deles. Fundação Casa em São Paulo, presídios. Se nós chegarmos e reunirmos 100 pessoas, 100 menores na Fundação Casa, ou 100 presidiários nos presídios do Brasil, reunamos 100, coloquemos numa parede e perguntemos sobre sua vida. Vocês sabem o que nós vamos ouvir de cerca de 80% deles, talvez um pouquinho mais? Eles não tiveram presença de pai em suas vidas. Família desestruturada. Ou nunca conheceram o pai, ou os pais se separaram, ou mesmo que tenham um pai dentro de casa, não há harmonia familiar entre o casal. Eles não sentem aquela presença. Filhos desequilibrados. Carência de amor, de afeto, de pai ou de mãe. E estão nos presídios. Cerca de 85% das pessoas que vivem a homossexualidade, também elas vêm de famílias desestruturadas. Se colocarmos da mesma forma 100 delas e formos conversar com elas, me conta um pouco da sua história. Elas vieram de famílias desestruturadas.
Faltou ali uma presença paterna ou materna. Onde é que está a raiz? Um outro percentual X foram pessoas violentadas. Vai sobrar bem pouquinho para se discutir as causas da homossexualidade. Em 2015, o Papa Francisco, antes ainda eu quero dizer que por tudo isso, é necessário robustecer a identidade da família, pois é isso o que vai assegurar a sanidade da nossa malha social. Temos uma malha social adoentada, porque as famílias estão doentes, feridas de morte. Em 2015, o Papa Francisco, ao falar sobre a complementariedade entre homem e mulher, disse: não podemos qualificar uma família com conceitos ideológicos, não podemos falar de família conservadora e família progressiva, ou melhor, progressista. Família é família. Então vamos falar somente isso. Família é família. Se não vivermos como família, se a nossa sociedade não viver como família, ela vai continuar adoecendo a nossa malha social. Os senhores estarão aqui no Congresso elaborando leis, votando, lutando, se degladiando com outros grupos que defendem outras coisas, e vai ser uma luta que não vai chegar nunca a, de fato, sanar a raiz desse mal. É preciso essa luta aqui, mas é preciso nós focarmos, e isso é cada um de nós focarmos na raiz dos problemas, a família. Por que o tema estrutura familiar parece estar numa zona proibida para os políticos? Por que quando nós falamos de questões de valores, de família, hoje, nós já temos uma rejeição enorme em qualquer projeto, em qualquer tema, em qualquer assunto que diz respeito à família? Seria a família insignificante? Eu vou mostrar que não aqui. Existem provas de peso que mostram que esta matéria deve ser discutida. E exemplos disto. As crianças, isso são muitas pesquisas, as crianças que crescem em famílias em que falta um dos pais, estão em constante desvantagem. E por outro lado, famílias estruturadas têm uma vida mais saudável e permanecem unidas por mais tempo. Cito aqui uma pesquisa do governo britânico de 2013 e 2014. Ele desenvolveu sobre a importância da família e o resultado causou até divisões no gabinete do governo britânico. Qual foi o resultado? E por que da divisão no gabinete do governo? O motivo foi o número de crianças nascidas fora do matrimônio na Grã-Bretanha, que chegou a 40% dos nascimentos naquele país. Estima-se que 1 em cada 4 crianças britânicas está vivendo em família monoparental, o dobro em relação a países como a França e como a Alemanha. E aí a gente pergunta, e qual é o problema disto? Uma série de estudos realizados durante muito tempo tem demonstrado que há uma conexão estável entre famílias desmanchadas e a delinquência. Assim como uma maior proteção ao crime juvenil, uma maior propensão ao crime juvenil entre crianças nascidas de mães adolescentes e casais separados. Propensão, isso não quer dizer que quem é filho de casais separados ou de mãe adolescente vai dar problema no futuro. Não, mas são dados técnicos. Há uma propensão a terem mais problemas, a causarem e a serem mais problema. Também tem maior propensão a comportamentos problemáticos e depressão, suicídio. Começam sua vida sexual a uma idade mais precoce e caem com maior facilidade no consumo de tabaco, drogas e álcool. O estudo também concluiu que a morte de um dos pais, a longo prazo, chega a causar menos dano do que em uma criança que teve os pais divorciados e assim por diante. Então veja, a ausência natural de um dos pais não causa tanto estrago quanto numa separação. A Sociedade da Infância revelou em 2014 que, pelo fato de ser cada vez maior o número de crianças que não podem crescer junto com seus pais, elas carecem de um modelo sobre o qual construir suas próprias vidas. Deste modo, as meninas de família desmanchadas têm o dobro de possibilidades de tornarem-se mães adolescentes.
E, em geral, os filhos que viveram a separação de seus pais são muito mais propensos a que suas próprias relações de adulto terminem rompendo-se. Os custos emocionais e de comportamento que causa nas crianças a ruptura familiar deveriam ser a razão suficiente para uma nova política familiar e também, por que não, a redução de enormes implicações econômicas, porque todo esse desajuste, ele traz enormes, mas enormes gastos para um Estado. Se um governo, se um estadista, se os governantes quisessem diminuir enormemente o custo, hoje, da sociedade brasileira, investiriam em família. Fariam propaganda da família. Fariam propaganda de casamentos. Fariam propaganda de amor entre pais e filhos. E fariam isso na TV continuamente, constantemente. Não tirariam jamais. Reduziriam o custo social de problemas sociais mais significativamente. Ao mesmo tempo em que a família baseada no matrimônio continua declinando, o orçamento destinado a serviços sociais continua aumentando. Vede Bolsa Família. Assim, pois, na medida em que as famílias monoparentais aumentam, o desejo do governo de terminar com a pobreza continuará sendo um sonho. Além disso, enquanto o Estado continua apoiando economicamente as alternativas ao matrimônio, aumentam as rupturas familiares e, portanto, as demandas de benefícios junto ao Estado. Por que, repito aqui, não promover campanhas para promover o convívio familiar, laços de amor parental? Em conclusão, é urgentemente necessário um programa de reformas que restaure a estabilidade familiar. Poderia começar educando as crianças sobre o valor da família. O sistema fiscal deve reconhecer o valor do matrimônio, seguindo o exemplo da França e da Alemanha, que já fazem isto hoje lá. Inclusive, há benefícios para casais que vivem juntos, para famílias que educam seus filhos, que vivem com seus filhos. Há benefícios hoje nos governos de Alemanha e de França. Dados estatísticos aqui. Parece até contraditório de tudo que estou dizendo aqui, esses dados que chegam agora. Mas há uma enorme diferença entre o sonho e a realidade de cada pessoa na sociedade. As estatísticas são unânimes em assinalar que a família se situa no primeiro lugar como foco de segurança, refúgio, apoio para a vida e se mantém no topo dos desejos da grande maioria dos jovens. E por que a gente sonha tanto com isto? Mas é justamente quando a gente se casa que a gente é mais afetado na destruição desse ambiente. Na Itália, por exemplo, cerca de 80% dos jovens dizem que preferem o matrimônio, civil ou religioso, enquanto apenas 20% optam por uma convivência. Na França, pesquisas indicam que 70% quer construir sua vida familiar permanecendo com a mesma pessoa por toda a vida. E o que está acontecendo? E por que isso ocorre? Porque a necessidade da família está gravada no coração humano, desde que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Hoje, o alto preço da fragilidade da família é pago, sobretudo, pelas nossas crianças, as nascidas e as não nascidas, pelos idosos, pelos doentes. Nas diversas épocas históricas, houve mudanças, inclusive, profundas na instituição familiar, mas nunca se abandonou seu genoma, sua dimensão profunda, quer dizer, ser uma instituição formada por homem, mulher e filhos. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos querendo mudar? Se estamos vendo já estamos pagando o preço por isto. O escritor britânico, o Neil Ferguson, na obra Civilização Ocidente versus Oriente, ele conta por que nos últimos 500 anos a civilização ocidental sobrepujou a oriental. E ele fez uma pesquisa abrangente sobre isso. Ele descobriu aspectos como, por exemplo, a competição, a ciência, o direito de propriedade, a medicina, o consumo e a ética do trabalho. Por fim, ele não estava satisfeito, ele foi conversar com um historiador oriental, chinês. E o historiador
ouviu a pergunta dele e disse para ele: olha, vocês nos últimos 500 anos têm se mantido no topo por causa dos valores cristãos. Todavia, vocês hoje os estão abandonando. Então vocês vão entrar em derrocada. Se nós abandonarmos os valores cristãos, entraremos em derrocada. E temos um grave problema hoje. Urge em nossos dias uma reflexão cultural e uma defesa mais vigorosa da família para colocá-la, e rapidamente, no centro da política, no centro da economia, da cultura, envolvendo os crentes como estamos aqui hoje, os crentes de outras tradições religiosas e as pessoas de boa vontade. E por quê? Porque é uma fronteira que toca os próprios fundamentos da sociedade humana. Há um grande trabalho a ser feito por todos nós, não só pelos nossos parlamentares. Nas universidades americanas, existe hoje a patrulha do politicamente correto contra professores só porque se atrevem a pensar e a fazerem os outros pensar. Só que não é só lá que está acontecendo isso, não. A patrulha do politicamente correto está aqui agora. Está em nossas universidades, está aqui no parlamento, porque eu sei que os nossos parlamentares são patrulhados. Veja o que acontece agora com o deputado Diego Garcia. Está sendo patrulhado para nós assumir a relatoria do Estatuto do Nascituro. A patrulha do politicamente correto também não pode nos atingir. Isto é, nós não podemos nos deixar abater a ponto de nós também, para agirmos politicamente corretos, vamos agora ser respeitosos demais, vamos agora retroceder um pouco. Se nós começarmos, por causa da patrulha, a também nos deixarmos vencer pelo politicamente correto, aí nós estamos de fato entregando, baixando as armas e entregando tudo nas mãos do inimigo. Não podemos. Essa mesma patrulha está hoje presente na mídia brasileira, nas universidades. Os que se atrevem a pensar e a discordar do politicamente correto são patrulhados. As elites de países ricos, donas de grandes laboratórios e fábricas armamentistas, sob o pretexto da superpopulação e com o apoio de organismos internacionais de prestígio, inventaram a tal da ideologia de gênero, cujo propósito principal é destruir a família e acabar com os princípios éticos e morais. Atenção! Essa corrente ideológica é a promotora da libertinagem sexual em adolescentes e jovens, do homossexualismo, do lesbianismo e do aborto. O Papa Francisco ele fez um alerta sobre esta corrente ideológica que nega a diferença e a reciprocidade natural do homem e da mulher. Ele disse: o masculino e o feminino diferenciam dois indivíduos que têm a mesma dignidade, que não possuem uma igualdade estática, porque o especificamente feminino é diferente do especificamente masculino. Ambos se complementam, não só do ponto de vista físico, mas também psíquico e ontológico. Para terminar, um destaque. Se tudo for família como pensam e querem que pensemos os defensores da ideologia de gênero, ao final nada o é família. Se tudo é igual, ao final nada será nada. É isso que eles querem, nos confundir. Para concluir agora, o feminismo atual, outro grave perigo à família, contrário aos verdadeiros interesses, direitos e natureza da mulher, quer degradar seu papel, convertendo-a em objeto de exploração econômica e em objeto de exploração sexual, minimizando sua privilegiada capacidade de transmissora de vida e de valores. E para isso foi organizada uma revolução sexual formidável contra a mulher, que é o elemento social que fixa o homem à sua terra, que cria os filhos e estabiliza a vida íntima do casal. Em nome da igualdade, a mulher é levada a aceitar e a desempenhar papéis masculinos no trabalho, forçando o abandono de sua missão de centro do lar e máxima protagonista da vida afetiva do marido e dos filhos. E não que ela seja só isso, atenção para o que estou aqui dizendo, há uma obstinada insistência no igualitarismo do homem e da mulher,
E aqui não confundir com a igualdade no plano legal, quando tão evidentes são as diferenças psicológicas e físicas. Normalmente, os matrimônios em que a mulher trabalha em tempo integral, e aqui eu me refiro à mulher mãe, e atenção para o politicamente correto, nós somos facilmente cooptados, sobretudo nessa questão da mulher. Na questão da mulher, nós podemos correr o risco gravíssimo de sermos cooptados pelo politicamente correto. Atenção para o que vou dizer. Normalmente, os matrimônios em que a mulher trabalha em tempo integral, e me refiro à mulher mãe, fora de casa, são menos estáveis estes matrimônios e correm mais perigo de ruptura. Por quê? Nem a mulher, nem ninguém pode cumprir tão excessivos e contraditórios papéis sociais. Mãe, operário, dona de casa, competidor, amante. Alguma coisa ficará sem execução. Em todos os casos, os filhos de uma família assim são pessoas mais propensas a desajustes, menos adaptadas à sua sociedade e menos a par das tradições que herdam junto com os cromossomos. Portanto, tomara que ninguém tenha entendido isso como um pensamento machista, mas é um alerta para não sermos cooptados pelo politicamente correto, hoje quando se trata da imagem da mulher, mãe, coisa que é inigualável. Muito obrigado.